Janeiro de 2023 e a gente está aqui de olho em você que está começando o ano pensando o que vai fazer. Já estamos na terceira semana de janeiro, já deu tempinho aí para a turma já voltar para o trabalho ou mesmo já voltar aí a pensar nas atividades de fevereiro, mesmo que estiver de férias, quem está de férias está pensando aí no que vai fazer. Essa semana a gente começa justamente pensando, né, o que a gente vai trazer de importância na organização até as finanças. Organização é sempre muito importante, planejar, pensar o que vai acontecer, como você vai delegar as coisas no seu dia a dia, tudo isso faz parte de um desenvolvimento e faz parte de um 2023 começando. E a gente vai conversar agora com o Robson Evangelista, que é consultor em gestão financeira e empresarial, ele que está sempre aqui com a gente. Robson, satisfação recebê-lo mais uma vez, mas neste ano pela primeira vez. Seja bem-vindo, feliz ano novo. Muito obrigado, feliz ano novo, uma satisfação enorme estar aqui com vocês de novo. E vamos lá tentar ajudar aí o pessoal a ter um 2023 mais próspero. Pois é, e eu tenho pensado muito nisso, Robson, enquanto eu te liguei, falei assim, Robson, pensando aqui numa pauta da gente falar de início de ano, de 2023, de organização, das coisas todas. Então a gente já fez aqui um especial sobre RH, e agora eu acho que essa semana a gente pode começar com você essa semana de pé direito, pé esquerdo, com os dois pés no chão, pensando o que vai acontecer em termos de organização. Quando a gente fala de planejamento, parece que é uma coisa difícil, que eu vou ter que abrir várias planilhas, vou ter que saber vários aplicativos, várias funcionalidades. Mas o planejamento ele pode partir de um básico, né? Pode sim, e deve partir de um básico, porque quando você começa ali com as anotações, fazendo algumas revisões do que aconteceu em 2022, no começo do ano, né, ou no finalzinho do ano, a gente faz assim, o que eu pensei em 2022 que eu não consegui alcançar? Então você vai rever suas metas, seus objetivos. E aí você tem que fazer uma análise crítica, né? Eu gosto muito do termo, olhe no espelho e veja o que você errou para você começar a fazer diferente. E aí, com essa análise, você começa a fazer anotações. O que eu poderia ter feito melhor, como eu poderia ter planejado melhor o meu tempo, como eu poderia ter feito mais economia, o que eu gastei demais. Com umas simples anotações como esta, e principalmente, não esquecer, anotar ali o que eu tenho de receita total. A partir da receita é que você vai construir as suas despesas fixas e variáveis. E aí, nesse caderninho de anotação, anota lá em cima no cabeçalho. Minha receita total, o que eu ganho no meu salário, o que eu ganho na minha empresa, é tanto. A partir disso, você vai construir as suas despesas fixas e variáveis. Agora, tem gente, né, que fica pensando numa visão macro de organização e não consegue organizar o dia. Exato. Né? Ou seja, às vezes a pessoa programa ali de acordar mais cedo para resolver algumas coisas antes de sair para o trabalho, ela não consegue acordar, ela não consegue organizar, ela vai procrastinando aquela situação. Tem partido básico, quando a gente fala de partido básico, é organizar dia a dia, pensar dia a dia, do que tem gente que abre um mês e coloca, em novembro eu vou fazer uma viagem. É importante você saber que em novembro você vai descansar e vai fazer uma viagem, mas é importante você trabalhar para chegar nessa viagem. Exatamente. Organização, planejamentos e metas são coisas bem diferentes. Você, para planejar, para você alcançar um objetivo e uma meta, você precisa primeiro se organizar. E se organizar não existe uma fórmula mágica, períodos curtos. Você vai verificar ali o próximo dia, como eu vou organizar no dia anterior o meu próximo dia. E aí não tem interferências, né? Eu estou falando muito com os meus assistidos nas consultorias e etc., que o celular, as distrações externas influenciam muito na organização do seu dia e acabam nessa questão de procrastinar. Chega no final do seu dia, você não sabe o que você fez, por que você não fez, e na verdade é uma simples organização que é invadida ao tempo todo com WhatsApp, com redes sociais, igual esse final de semana nós tivemos esse cenário que aconteceu em Brasília, e aí, diante disso, o que fazer? Né? Como me organizar? Se toda hora o meu celular vai ficar apitando ali no meu ouvido. Então você tem que excluir aquilo ali, se concentrar nas atividades que você programou, organizar. A gente fala muito de
priorizar as atividades mais difíceis no começo do dia, mas algumas pessoas gostam no final da noite, isso não tem importância. Mas organizar de forma que naquele momento das atividades mais complexas, como a organização financeira, o planejamento da sua viagem lá de novembro, você esteja totalmente focado naquilo. Eu até anotei aqui, gente, ó, vocês pegaram essa questão, olha, organização, planejamento e meta, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tudo forma ali uma tríade importante. Eu vou voltar no tema da organização para dizer o seguinte, quando você organiza, planeja e tem uma meta, você já coloca ali nessa organização e nesse planejamento, a meta talvez seja o mais abstrato, mas a organização e o planejamento mais sólido ali. A gente já coloca os intempéries, por exemplo, eu posso ter uma reunião com você de trabalho hoje para fechar um trabalho aqui que a gente vai resolver um desafio juntos. Você teve um contratempo, eu tive outro, ou a gente não conseguiu uma agenda e a coisa não descolou. Mas aquilo ali para você ganhar um tempo para recuperar, ou problema de saúde, a gente às vezes esquece de colocar um problema de saúde na trajetória. A gente mora num país tropical abençoado por Deus, mas tem mosquito da dengue, tem Covid. Então, ou seja, a gente também tem que colocar os intempéries no planejamento e também na organização? Sim, e aí eu posso dar um exemplo próprio. Eu acabei de passar por um desses probleminhas, né? Eu tive uma pequena intoxicação alimentar e eu tive que adiar todo o meu planejamento na primeira semana de janeiro. E a gente já chega, né, com aquela falsa ilusão. Vou chegar com tudo, botando os 2 pés no peito e vou fazer tudo acontecer. E de repente vem um adoecimento, um pequeno adoecimento, e você não consegue fazer nada. Então você tem que se reprogramar. Você tem que avaliar novamente. E uma coisa que você tocou no começo da nossa conversa aqui é delegar. Se você tiver como delegar algumas dessas atividades que você havia programado, delegue. Então é importante você construir isso. Quais são as pessoas que eu posso confiar na minha empresa ou na minha vida que possam me substituir em algumas dessas atividades? Perfeito, perfeito. Se você tiver esse tipo de organização, mesmo que você se ausente, as coisas andam. Robson, e para quem trabalha como um freelancer, por exemplo, alguém que trabalha aí num setor de serviços, está acostumado, de repente, a fazer tudo sozinho. De repente, tem uma parte daquele trabalho que ele faz que ele pode delegar, ele pode ter uma pessoa, não vai tirar ali tanto do dinheiro que ele vai receber, do valor que ele vai ter, o honorário ali, e ele vai ter uma leveza para seguir em frente. E eu vou mais além, talvez concorde ou não, que era a sua opinião. Muita gente que está em casa agora, seja a mulher, seja o homem, chega no sábado, que é o dia de descanso dele, está ali limpando a casa, fazendo aquela limpeza pesada. Às vezes, uma pessoa, uma diarista que você já conta ali com ela, ali, que ela vai resolver o seu problema, ela vai ficar feliz porque ela vai ter o ganho dela, vai ter o prolabore dela e você vai estar descansado. Ou seja, tem hora que a pessoa quer trazer tudo para ela, né? Que é o trabalho, quer resolver o problema da casa. Hoje a gente está vivendo uma sociedade que tem que dividir mais. A gente está falando de um 2023 incrível e ele passa por aí. Se você não tiver parceiros, se você não tiver com pessoas com quem contar para distribuir um pouco melhor as atividades do seu dia a dia, da sua profissão e etc., você vai acabar se comprometendo em algum momento. Esse exemplo que você deu da empregada, da faxineira, outros também, na sua própria atividade final. Eu sou um fotógrafo, mas eu tenho um outro fotógrafo que é tão bom e tão competente como eu, e para eu não perder algum trabalho, eu falei assim, olha, eu arranjei um trabalho aqui, eu vou te comissionar por isso, você pode ir lá fazer para mim? Perfeito. A gente divide, etc. Perfeito. Você já arranjar um trabalho, conseguir uma venda, é muito difícil, isso tem que ser valorizado. Robson, então, um 2023 incrível passa por quem está nos assistindo em casa agora não querer abraçar o mundo? Exatamente, passa por não querer abraçar o mundo e ter parceiros, ter amigos que você pode contar em momentos mais complexos, de maior dificuldade. Eu, em 2022, consegui visualizar que o mundo corporativo, principalmente com esse tanto de e-mail que foi aberto, esses freelas autônomos, se eles não tiverem parceiros e construírem com essa parceria uma sociedade ainda maior, empresarial ou do nicho que você faz atividade, eles estão fadados a serem consumidos por empresas um pouco maiores que as dele. Então, é fundamental
você fazer parceria, unir forças para que você possa se tornar tão grande quanto seu concorrente, aquela empresa que você sonhou trabalhar lá atrás, mas que agora você é um concorrente dela, porque não importa o tamanho, você é concorrente dela, e aí você com parceiros consegue fazer o mesmo tipo de trabalho que essa grande empresa está fazendo. Você falou uma coisa muito interessante, né? Independente do tamanho, você está concorrendo como empresa. Então, se você abrir uma fábrica de suco, você está concorrendo com a Coca-Cola na prática com os sucos que a Coca-Cola está ali na promoção. Ou seja, quem se organiza, e aí eu acho que esse é o fio da meada para a gente discutir. A organização está para o pequeno, está para o grande, está para o médio, está para todo mundo, né? Agora, sem organização, tem jeito? Tem algo, por exemplo, um exemplo muito claro que a gente vê de organização hoje é o futebol, né? Hoje você vê que o futebol está todo organizado, com as empresas, os clubes estão se organizando. Antigamente era uma coisa desorganizada que caminhava. E o que a gente viu acontecendo? Principalmente com o meu Cruzeiro, lá na frente, desorganizou tudo e o time foi parar só não morreu porque apareceu um salvador da pátria, só não acabou porque apareceu alguém. Agora, a organização, quando a pessoa deve estar pensando assim, eu não me organizo direito não, mas o meu negócio tá bem. Ela está iludida? Ô Fabiano, essa falsa ilusão é muito preocupante e eu já peguei muitos empreendedores nesse nível. Por quê? Porque qualquer chuvinha fina vai derrubar essa estrutura desse rapaz ou dessa empresa. Por quê? Vamos falar de pet shop. Eu tenho um pet shop no meu bairro e estou ali construindo uma clientela ao longo de muitos anos e estou próspero. Porém, hoje tem a Pets, uma grande empresa aí do ramo. E se ela se instala ali a 3, 4 quarteirões, o que eu vou fazer? Porque concorrer com o preço de uma empresa dessa imponência é muito complicado. Então, se você não tem um mínimo de organização e pensa que você está concorrendo com toda e qualquer pessoa que tira uma pessoa de você prestar um serviço ou de comprar sua mercadoria, você está fadado a ser surpreendido por uma pequena garoa e tudo se desestruturar e você vai ficar sem ele nem beira. Por quê? Porque você não tem organização, porque você não consegue nem revisar um planejamento financeiro, por exemplo, para saber agora o que eu vou fazer. Eu trabalhava com uma margem mais alta, vou trabalhar com uma margem mais baixa. Eu tinha 2 funcionários, vou trabalhar com 1 funcionário. Se você não está organizado, você não sabe de onde está vindo o seu dinheiro, você não sabe como o seu cliente está chegando. Sim. Então, e essa é uma questão fundamental para você que está nos assistindo. Pergunte ao seu cliente. Converse com o seu cliente, ele vai te dar as melhores respostas para o seu negócio, as melhores soluções para você se diferenciar dos seus concorrentes e para você continuar avançando no seu empreendimento. Robson, a gente vai ter que ir para um breve intervalo. Na volta, eu quero quero uma análise sua, quero muito te ouvir sobre como que uma pessoa que está nos ouvindo agora, uma empresa que está nos ouvindo, gestor de uma empresa, tira uma empresa do vermelho. O que ela tem que mudar? De 2022, que foi horroroso para essa pessoa, para 2023 ela ir para o azul, conseguir lucro, não ter sofrimento para pagar a folha de pagamento, que eu sei que tem muito empresário que está batalhando para pagar a folha de pagamento. A gente vai falar sobre isso. Só que na volta do intervalo, eu quero agradecer demais a você que está com a gente aqui nesse canal Viver Brasil, 1 ano no ar, de Minas para o Brasil, de Minas para o mundo. A gente vai trazendo muita coisa positiva para você. A gente volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora?